E aí galera, recentemente eu assisti pela primeira vez o primeiro filme dos X-Men, me refiro ao filme dos X-Men que foi lançado no ano 2000. Eu digo que eu assisti esse filme pela primeira vez porque quando eu já havia assistido algumas cenas desse filme, eu era literalmente uma criança, então por eu lembrar de pouca coisa sobre esse filme, né, dos acontecimentos, eu decidi reassistir esse filme e também, né, fazer um vídeo trazendo o resumo do resumo sobre essa obra. Mas antes do vídeo continuar, eu peço para que vocês deixem o like nesse vídeo e se inscrevam no canal, porque fazendo essas duas coisas, ao se inscreverem e ao deixarem o like aqui, vocês vão fazer com que o YouTube sempre esteja recomendando os novos conteúdos que eu estiver postando aqui no canal. Ativar o sino aqui do canal é outra coisa que também contribui para poder os vídeos que eu estiver postando aqui serem recomendados para vocês, então não se esqueçam disso. Deixem o like, se inscrevam no canal e ativem o sininho, por favor. O início do filme dos X-Men se passa no ano de 1944, na Polônia, quando os nazistas estão invadindo o local. Nesse momento, eles acabam sequestrando um garoto de 14 anos que se chama Eric. E ali, ele acaba separando o Eric ao sequestrar ele dos pais dele, e também da mãe dele, no caso. Nesse momento em que os nazistas estão separando ele da mãe dele, ele tenta e consegue fazer com que o portão que está trancado acabe abrindo. E naquele momento ali a gente descobre que ele futuramente vai se tornar o Magneto, porque nós sabemos que o Magneto tem poder de mexer com magnetismo e ao mesmo tempo com isso ele consegue mover barras de ferro e controlar elas com o poder da mente. Depois se passa anos e anos depois e nós somos apresentados ao presente, onde nós vemos vários defensores públicos conversando entre si, e entre eles está o senador Kelly, que está conversando com a personagem Jean Grey, e ali ele fala sobre uma lei de registro onde ele quer que todos os mutantes, né, todos os seres que têm superpoderes, falem e mostrem os poderes, né, e revelem os poderes que cada um deles tem. Uma lei que a Jean Grey, juntamente com o próprio Professor Xavier, não concordam muito com isso. Enquanto está rolando essa conversa entre o senador Kelly e a Jean Grey, o professor Xavier está observando tudo e depois ele percebe que também quem está ali é o próprio Eric, o Magneto, que também estava ali observando a conversa. Depois o Xavier segue o Magneto e ali ele tenta, né, dialogar com ele e também procura saber o que o Magneto acha e vai fazer sobre isso que ele acabou de ver em relação ao próprio senador, né, o que o senador está propondo. O professor Xavier quer saber o que o Magneto vai fazer diante disso tudo. Algo que ele não consegue saber porque o Magneto não fala para ele. Depois, em outra cena, na cidade de Meridian, Mississippi, nós conhecemos a personagem Mary, que é uma garota que estava conversando com o seu namorado no quarto dela, mas que no momento em que ela beija o seu próprio namorado, ela acaba sugando a energia dele, fazendo ele ficar praticamente em coma. E ali a gente descobre que esse é o poder da personagem. Ao tocar, né, fisicamente na pessoa, ela consegue absorver completamente a energia das pessoas. E ao ficar completamente desesperada por ter quase matado o seu namorado, ela decide fugir de casa. Usando outro nome, ao pegar uma carona com um cara estranho, ela acaba indo para um local onde é um ringue, onde ela acaba presenciando o personagem Logan, o Wolverine, lutando com um cara, né, por troca de dinheiro, né? Ela vê essa luta aí, que é toda uma luta em troca de dinheiro, onde o Wolverine acaba usando os seus poderes, não jogando a garra completamente para fora, mas ele usa essa vantagem dele para conseguir derrotar o cara e assim conseguir o dinheiro. Depois de uma cena específica, onde depois do ringue ele vai pro bar, a personagem Mary também está ali, observando tudo, onde ela acaba observando o cara que perdeu a luta tentando arrumar uma briga com o Wolverine, porque ele queria o dinheiro que o Wolverine tinha, né? Então, por não estar satisfeito em ter perdido, ele vai lá cobrar o Logan, fazendo assim rolar uma briga, né? Quase rolar uma briga generalizada, onde o Wolverine, no caso o Logan, usa sua garra, os seus poderes contra esse cara que foi cobrar ele e depois contra o dono do bar, que aponta uma arma pro Wolverine e fala para ele o seguinte: saia daqui, sua aberração, já que os seres humanos não se dão muito bem com as pessoas que são mutantes, né? Pra quem não sabe, mutantes são as pessoas ali do universo dos X-Men que têm poderes. E com isso, depois dessa confusão, o Logan acaba indo embora daquele local e entra na sua van para poder ir embora dali. E ao sair dali, entrar na sua van e andar pelas ruas, o personagem acaba descobrindo que tem alguém na parte de trás da van dele. E quando ele para a van dele para poder verificar o que pode estar atrás da van dele, ele acaba descobrindo que é a própria garota que presenciou toda a confusão dentro do bar. Depois de ter relutado em dar uma carona para ela, ele decide que vai sim dar uma carona
pra ela. E depois que ele decide dar essa carona pra ela e levar ela até um local que ela quer, ela acaba se apresentando pra ele como vampira. Ela fala que o nome dela é Vampira, mas depois ela fala pra ele o nome dela verdadeiro, que é Mary. Depois o personagem Logan se apresenta pra ela falando qual é o nome dele. Depois que ela conversa com ele, pergunta sobre por que ele tem aquele cordão e acaba por ali percebendo que ele já serviu ao exército, ela acaba falando pra ele sobre os poderes que ela tem de absorver a energia das pessoas, e que a primeira vez que ela usou o poder dela foi quando ela foi beijar a boca do namorado dela. E ao beijar o namorado dela, ela sugou tanto, mas tanta energia do cara que fez o cara quase morrer. E depois disso, a própria personagem vampira, ao já ter visto que o Logan usou os seus próprios poderes, né, jogando aquelas garras pra fora, ela pergunta pra ele se no momento em que ele joga a garra pra fora, dói, se aquilo dali dói, né? E ele fala que sim, que ao fazer aquilo dali ele sente dor sim. E enquanto ambos estão conversando, a van do Logan acaba batendo em uma árvore, fazendo ele voar longe dali. Mas graças ao poder de regeneração que o Logan tem, ele acaba conseguindo se curar rapidamente dos seus ferimentos, dos seus grandes ferimentos. E enquanto isso, a própria vampira vê que ele está conseguindo se curar sozinha, ela até estranha, assim, acha um pouco estranho, mas acha interessante porque, tipo, ela deve pensar, é mais um poder que ele tem. E realmente, o Logan ele consegue se curar rapidamente. E depois que o Logan consegue se recuperar e levantar, ele acaba presenciando um ser que é um cara que se chama Dente de Sabre e que também é um mutante. Mutante esse que acaba atacando o Logan. E quando ele está prestes a querer possivelmente atacar a vampira, o Ciclope e a Tempestade, que são outros mutantes, acabam chegando para poder salvar tanto o Logan quanto o próprio Dente de Sabre. Mas enquanto o Logan estava lá lutando com o Dente de Sabre, a vampira estava presa dentro da van, que estava prestes a explodir por causa que ela começou a pegar fogo, né? A van começou a pegar fogo. Mas antes da van explodir, o Ciclope conseguiu salvar a vampira. E com isso eles também conseguiram, né, se livrar do Dente de Sabre, e assim eles levaram, né, a Tempestade, o Ciclope, levaram o Logan e a vampira até a mansão Xavier. Até que em um momento o personagem Logan acaba recobrando a sua própria consciência, né? Acaba acordando, né? E com isso ele descobre que ele está num local misterioso, mas que a gente está assistindo já sabe que ele já está dentro da própria mansão Xavier. Depois que a personagem Jean Grey, que estava cuidando dos ferimentos dele, tenta furar ele com uma agulha, ele acaba acordando e dando um mata-leão nela. Mas depois desse mata-leão, ele larga ela e vai para os outros arredores ali da mansão Xavier, até que ele acaba abrindo uma porta de uma sala onde quem está lá dentro é o próprio professor Xavier, junto com outros alunos que também são mutantes e que moram ali na mansão. Isso, o professor Xavier, ao conversar com o Logan, né, fala para ele o que está acontecendo sobre o Magneto. O professor Xavier fala pro Logan, né, que o Magneto ele tem a intenção de sequestrar o Logan por benefício próprio. E depois disso, o professor Xavier apresenta novamente o Logan pro personagem Ciclope, que ele já tinha visto anteriormente, pra Tempestade e também pra própria Jean Grey. E depois que o Logan pergunta pro professor Xavier, né, depois dele ver que o Xavier sabe muitas coisas sobre ele, depois que ele pergunta como que o professor Xavier sabe daquilo, o professor Xavier fala pra ele, né, que ele também tem poder e que o poder dele é de telecinese, por isso que ele sabe diversas informações sobre o Logan, porque ele consegue ler literalmente a mente do Logan. E nessa conversa entre o Logan e o professor Xavier, o Xavier vira pro Logan e fala pra ele que ele precisa ficar ali na mansão, porque se ele ficar ali na mansão, o Xavier vai conseguir resgatar algumas informações que o próprio Logan não sabe sobre si, porque o Logan, ele é um cara que ele sabe poucas informações sobre o passado dele, porque aparentemente o Logan, ele foi uma cobaia de laboratório. E enquanto ele está vivendo, ele só tem flashes do que aconteceu com ele no futuro. Ele não tem uma memória concreta sobre o que aconteceu com ele no passado. Eu quis dizer anteriormente passado. E por ele não saber o que ele viveu e deixou de viver no passado, o que realmente aconteceu com ele para poder se tornar aquele cara com aquele tipo de poder, o professor Xavier pede para, em troca dessa informação, o Logan ficar dentro da mansão Xavier. E também o próprio professor Xavier conversou com o Logan, né, e falou com ele que o intuito dele ter criado essa mansão há muitos e muitos anos atrás foi literalmente para poder acolher pessoas mutantes, pessoas que têm todo tipo de superpoderes. Outra cena nós vemos um momento em que a personagem vampira está ali convivendo, né, e se relacionando com seus novos amigos que moram naquela mansão, onde ela acaba também conhecendo um garoto que se chama Bob, que tem poder de gelo. E ela acaba se interessando por ele, como ele também acaba se interessando por ela.
Como nós sabemos, o personagem Senador Kelly, ele é completamente contra os mutantes, ele não gosta dos mutantes, sabe? Ele é 100% contra. E por esse motivo, o Magneto não olha pra ele com bons olhos e não gosta dele. E com isso, né, o Magneto pede pros seus capangas, no caso a personagem Mística, né, sequestrarem o próprio Senador Kelly. E depois que eles conseguem sequestrar ele, eles levam ele até o esconderijo onde o Magneto fica e eles também ficam ali. Com isso, o Magneto usa uma tecnologia de uma máquina que ele construiu, e essa máquina faz com que o próprio Senador Kelly ganhe poderes mutantes. Essa máquina, né, que transforma o Senador Kelly em mutante é uma máquina que é movida às próprias habilidades do próprio Magneto. É uma máquina que precisa o Magneto estar dentro dela para poder aquilo dali jogar uma rajada grandiosa e transformar qualquer pessoa não mutante em mutante. E depois do Magneto conseguir fazer isso, né, concretizar essa parada, o próprio Senador Kelly acaba adquirindo poderes mutantes. Poderes esses que parecem até que ele consegue se transformar em água, ele consegue literalmente derreter o seu corpo para poder fugir de celas, igual ele fez quando ele fugiu daquele local que é o esconderijo do Magneto e dos outros capangas dele. Enquanto isso, na Mansão Xavier, enquanto todos estão dormindo, a personagem vampira é a única que não conseguiu dormir. E com isso ela tem a ideia de ir até o quarto do Logan para poder tentar conversar com ele. E quando ela entra no quarto dele, ele está dormindo, mas enquanto ele está dormindo, ele está tendo um pesadelo. Com isso, ao observar o Wolverine ter um pesadelo, ele acaba acordando assustado e sem querer ele acaba apunhalando a vampira, fazendo, né, com que ela fique gravemente ferida. Mas no momento que ele faz isso, ele acaba encostando nela. E no momento que ela encosta numa pessoa, ela suga energia. E ao sugar a energia do Wolverine, ela consegue sugar também os poderes dele. E já que ele tem poder de se regenerar, ela consegue curar o próprio corpo ao tocar no corpo dele. Algo muito interessante que ao mesmo tempo que faz com que ela consiga se curar, ela também faz o próprio Logan enfraquecer. No dia seguinte, nós vemos a personagem vampira conversando com o seu amigo Bob, que também, como eu disse, é um dos mutantes. Mas não sabe ela que quem está ali não é o Bob, e sim a Mística. A Mística é uma personagem que ela tem o poder de assumir várias e várias formas. Ela literalmente pode se transformar em qualquer coisa e em qualquer pessoa. Com esse poder, ela acaba se transformando no Bob, fazendo com que a própria vampira fique chateada. E com isso, né, a Mística, assumindo o corpo do Bob, ela acaba virando para vampiro e fala o seguinte, ó, o professor Xavier ele ficou completamente chateado com você, porque ele falou, né, que mutantes não podem atacar outros mutantes, né? E ao assumir o corpo do Bob e mentir, né, dizendo isso, a própria vampira pensa que é o próprio Bob real ali falando aquilo para ela, o que faz com que ela acabe fugindo ali da Mansão Xavier. Mas além de entrar ali na mansão para poder se transformar em Bob, a personagem Mística vai até a sala do Professor Xavier, assumindo a forma dele, e ali ela danifica aquele equipamento que ele tem, né? Que ele tem um equipamento de ver onde estão as pessoas, né? Ele tem um capacete que é uma máquina, um equipamento, e o capacete dele com isso é tipo um localizador, que pessoas com poderes de telecinese podem conseguir usar, e que faz o poder deles ficarem completamente mais extensos, né? Mais grandiosos, se é que vocês me entendem. Em outro momento, ao descobrir que a vampira fugiu da Mansão Xavier, o Professor Xavier usa o poder dele de telecinese para poder saber onde a personagem vampira está. Ele acaba descobrindo que ela está quase embarcando em um trem. E com isso, o Wolverine, o Ciclope e a Tempestade vão até esse local para poder tentar encontrar a vampira. E lá, enquanto o Logan está tentando fazer com que a vampira volte para casa, né, para a Mansão Xavier, o Ciclope e a Tempestade estão sendo atacados pelos capangas do Magneto. O personagem Dente de Sabre está atacando a personagem Tempestade, enquanto o personagem Groot, né, que tem um poder de pular grandiosamente, ele ataca, ele tira o óculos do Ciclope para poder o Ciclope jogar uma rajada de energia no teto ali da estação de trem. Quando o Logan está tendo uma boa conversa com a vampira, né, fazendo ela confiar novamente em todos ali, convencendo ela em voltar para a Mansão Xavier, o Magneto acaba aparecendo e usa os seus poderes para poder jogar o Logan para longe. Já que o personagem Logan, né, o Wolverine, dentro do corpo dele tem ferros e diamantium,
o Magneto usa isso que está dentro do corpo do Logan já para poder mover o Logan para longe e assim conseguir sequestrar a vampira, já que naquele momento o Wolverine descobre que o Magneto não está à procura do Wolverine, ele não precisa do Logan para poder concretizar o que ele quer concretizar, ele precisa sim da própria vampira, que é mais poderosa ainda, entendeu? Depois, em outro momento, enquanto os capangas do Magneto estão segurando o corpo desacordado da vampira, ele acaba conversando com o Professor Xavier, porque o Professor Xavier ele fica num local longe e usa o seu poder de telecinese para poder entrar na mente de um dos capangas e assim ele consegue conversar com o Magneto. E ele naquele momento ele tenta, convencer o Magneto de desistir do que ele tá para poder fazer, mas ele não consegue convencer o Magneto a desistir. E no momento em que o Magneto está prestes a matar os policiais, isso não acontece porque pelo menos isso ele decide não fazer, que é usar as próprias armas dos policiais para poder matar os policiais. Mais tarde, o senador Kelly, depois de ter conseguido sobreviver e depois de ter saído de dentro das águas da praia, ele vai à procura do Professor Xavier na mansão Xavier, porque, por incrível que pareça, uma ironia do destino, o cara que odiava os mutantes e achavam que os mutantes eram uma horroridade e queriam fazer mal à humanidade, estava agora com medo de ir para um hospital normal e com medo de ser repreendido ou até morto pelos próprios seres humanos, porque ele era um cara que antigamente pregava que os seres humanos teriam que matar, bater, destruir os X-Men, que são mutantes, e agora que ele mesmo se tornou um mutante, ele está com medo de acontecer com ele o que ele pregava para os seres humanos fazerem com os mutantes quando visse eles. E com isso, ao pedir ajuda ao Xavier, já que o Xavier é um cara completamente gente boa, de bem com a vida, e ainda bem, esse cara tem que agradecer muito, o Xavier tenta ajudar ele, levando ele numa maca, deixando ele numa maca para poder ser cuidado ali pela própria Jean Grey. Mas ali, no momento que o Xavier entra na mente, pede permissão para entrar na mente do senador Kelly, ele acaba vendo um pouco do plano que o Magneto tem, envolvendo aquela própria máquina que o Magneto construiu. É uma máquina que foi a que transformou o senador Kelly em mutante. Depois disso tudo, o Professor Xavier tenta usar aquele capacete dele, que ele usa para poder tentar localizar algumas pessoas, para poder tentar localizar o Magneto, mas ele acaba não conseguindo, porque ele já estava muito cansado, e ao usar o capacete, ele acaba ficando desacordado. E no momento que ele fica desacordado, a personagem Jean Grey usa o capacete, que não era para poder ela usar agora, porque ela não estava completamente pronta, porque mesmo ela tendo os mesmos poderes que o Professor Xavier, no caso, entre o poder de mover coisas com o poder da mente, e ter também o poder igual ao do Professor Xavier no quesito telecinese, de conseguir ouvir as memórias, etc, 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 ela não estava completamente pronta para poder usar aquele capacete, mas na hora do desespero, ela acabou usando aquele capacete. O próprio personagem Ciclope, que é o namorado dela, acaba tentando evitar que ela use o capacete, mas aí já é tarde demais e ela já usou e já conseguiu detectar onde está o Magneto e onde ele está concretizando a missão que ele tanto teme. E depois de todos descobrirem onde o Magneto está concretizando a sua missão, eles vão até lá, que é, no caso, na Estátua da Liberdade, literalmente em cima da Estátua da Liberdade. Depois que a Jean Grey, o Wolverine, o Logan e a Tempestade vão lá, eles acabam lutando contra a personagem mística e o personagem Dente de Sabre e o outro lá, que o nome dele é muito difícil pra mim, agora eu esqueci, mas ali eles acabam lutando corpo a corpo. Tem até um momento interessante onde a Mística se transforma no Wolverine, fazendo o Ciclope, a Tempestade e a Jean Grey ficarem completamente confusos, mas depois de uma luta corpo a corpo entre o Wolverine e o Wolverine, me refiro entre o Wolverine e a própria Mística, ele consegue derrotar ela, cravando a sua própria lâmina na barriga dela. Isso depois da própria Mística ter se transformado na Tempestade para tentar enganar o Logan, mas ela, graças a Deus, não conseguiu enganar ele. Isso tem muito a ver com o faro grandioso que o Wolverine tem. E essa questão do faro que o Wolverine tem, mesmo tendo sido mostrado de relance assim pouquinho, deu para poder entender completamente a questão ali, o contexto da situação.
Ah, mas eu não falei, mas a missão do Magneto é usar a vampira para ela entrar naquela máquina e assim transformar todos os seres humanos ali em mutante, tá? Eu não sei se eu falei isso já, mas essa é a missão dele. Já que o Magneto está fraco e não consegue usar o próprio corpo dele dentro da máquina para poder jogar a rajada de energia e transformar todo mundo ali em mutante, ele usa a vampira, que é a mais poderosa, para poder fazer isso e concretizar a missão que ele tanto teme. E no momento específico onde ele acaba prendendo, né, no ferro o próprio Ciclope, a Tempestade e o Wolverine, ele vai tentar concretizar a missão, mas enquanto isso, o Ciclope consegue se safar dali, consegue sair dali, graças ao próprio Wolverine, que conseguiu sair antes, né, da onde ele estava preso, e ali eles conseguem desacordar o Dente de Sabre. E enquanto isso, o Wolverine vai até aquele local, né, de energia, onde tem aquela máquina lá, onde a vampira está dentro, e assim ele consegue derrotar o Magneto e tirar a própria vampira daquela máquina e resgatar ela e evitar que a rajada de energia seja jogada num evento onde tem muitas pessoas e assim transformar todas elas em mutantes. O Wolverine acaba evitando que isso aconteça, porque também era algo, cara, que faria com que as pessoas ficassem entre a vida e a morte, porque do mesmo jeito que o Senador Kelly havia morrido, provavelmente se essa energia fosse para outras pessoas, outros seres humanos, eles iriam ter poderes sim, mas futuramente eles iriam morrer, porque toda a criação do Magneto foi bem concretizada, mas nem tanto, sabe? Eu diria que foi 50% concretizada, porque havia ainda riscos de morte. E por causa do contato que a vampira teve com a máquina que o Magneto havia construído e com as rajadas que estavam ali, isso fez com que a cor do cabelo da vampira acabasse mudando e algumas partes, né, do cabelo dela acabou ficando branca. Depois, futuramente, ela até fala que curtiu o novo estilo e depois dos X-Men terem conseguido concretizar toda a missão, no dia seguinte, a Tempestade, o Ciclope e os outros que estão na Mansão Xavier acabam presenciando um noticiário na TV onde eles acabam vendo que a Mística, a personagem Mística, está viva e agora ela está assumindo, né, o poder ali, fingindo ser o Senador Kelly, que já morreu. Ela assumiu a forma do Kelly para poder fingir ser o próprio Kelly. Mas agora, tanto a Tempestade, tanto o Ciclope e os outros já sabem disso. E ela não está passando batido, pelo menos para os mutantes ali que são os X-Men. Em outra cena específica, o Wolverine está para poder ir embora, porque agora que ele já sabe tudo sobre ele e o Professor Xavier já informou para ele onde ele precisa ir para poder saber um pouco mais sobre o seu passado, enquanto o Logan está prestes a sair ali da mansão, a vampira acaba vendo que ele está saindo e ela vira para ele e fala o que ele virou para ele e falou anteriormente, né? Está fugindo novamente, e ele avisa para ela que ele tem que ir embora, mas que um dia ele vai voltar. E antes de ir embora, ele acaba dando aquele cordão do exército que ela havia visto no início do filme, para poder ela guardar como lembranças. E depois disso, em outra cena que parece passar alguns dias depois, nós vemos um momento em que o Professor Xavier está conversando com o Magneto, mas agora o Magneto está preso em uma prisão que possivelmente foi arquitetada pelo próprio Professor Xavier. E ali naquela prisão, o Magneto vira pro Professor Xavier e fala para ele que a qualquer momento ele vai conseguir fugir daquela prisão de plástico. E assim o filme acaba. E cara, eu gostei desse filme, sabe? X-Men dos anos 2000, o primeiro filme, que é um clássico pra muitos, né? Eu gostei bastante, sabe? Como eu disse, eu já tinha assistido esse filme, mas eu era criança quando eu vi, então não lembrava de quase nada, pra não dizer nada. Então, reassistir essa obra, ou assistir pela primeira vez, como no meu caso eu acho que é isso, cara, foi maravilhoso. Eu gostei tanto dos personagens, gostei tanto da obra em si, da história, das conexões, né? Tudo que é apresentado pra gente nessa obra tem uma resposta em algum momento específico. É claro, não é um filme perfeito, eu não diria que é perfeito, tem algumas coisas que são toscas, mas com isso eu diria que esse filme conseguiu me agradar bastante, sabe? As questões envolvendo o que alguns seres humanos acham dos mutantes e o que alguns mutantes acham dos seres humanos, foi uma questão, uma pauta, né, bem interessante e bem feita aqui nesse filme, algo que me agradou bastante. Tanto o Wolverine quanto a vampira, que no caso eu diria que são os personagens principais dessa obra, são os focos principais aqui, mesmo tendo também o Magneto como um outro ato principal, a vampira e o Wolverine são os personagens que eu mais gostei aqui. Eu já gostava bastante do Wolverine e agora eu gosto mais ainda com esse filme aqui. Eu já conhecia o personagem, já tinha visto outros filmes assim, com ele ali, sacou? E agora, depois de ver esse filme aqui, eu fiquei mais ansioso ainda, porque eu lembrei que vai ter o terceiro filme do Deadpool, onde o Wolverine, depois de muitos e muitos anos, depois do último filme Logan, vai retornar. Então, é isso, gente. Eu gostei desse filme.
Deixem suas opiniões sobre esse resumo do resumo aqui. Cara, esse vídeo tá muito grande, então não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo aqui. Até o próximo vídeo, gente. Valeu, tchau, fui!